Nem esse. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês nesse evento grandioso que só aconteceu porque todos vocês estiveram empenhados aí em nos ajudar, o evento das nutricionistas e o pessoal da alimentação. Tivemos a honra de conseguir comandar e trazer o professor Enio Alves Júnior, que está aqui do nosso lado, para dar uma aula e contar um pouquinho para vocês aí da evolução das mudanças que tiveram nesse pós-Covid, né, que foi uma situação difícil para todos. Já é uma luta todos nós estarmos aqui hoje. E, diante disso, conseguimos trazer o Coronel Roja, que foi convidado do professor Enio, para mostrar o que ele fez de diferente na aeronáutica há 16 anos atrás, na queda do voo da Gol, que foi uma repercussão não muito feliz, obviamente, mas que ele conseguiu ajudar muitas pessoas na selva. E eu vou passar a palavra para o professor Enio para conduzir a palestra, mas queria em primeiro lugar agradecer a todos vocês por estarem aqui. Queria chamar para compor a mesa o doutor Enio. Pode ir. Sentar ali no cantinho, ali no meio ali, professor. Coronel Roja, esteja à mesa. Eu queria convidar uma colega de vocês para compor a mesa, Mônica. Poderia nos prestigiar, Mônica? Em nome das nutricionistas aí. Tá vendo quanta honra, Mônica? É isso aí. Entendeu? E agora eu vou passar para o professor Enio, que ele vai conduzir, vai chamar os convidados dele para compor a mesa. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, tá bom? Eu acho que eu não preciso do microfone, né? Não, tem aqui lapela. Lógico. É chique, né? Em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite, né, para estar presente, junto com o Coronel Roja, a equipe de vocês que prestigiam muito, né? Mas eu queria chamar algumas pessoas também para compor a mesa. E pessoas que têm um histórico muito bonito na nutrição e que vale a pena a gente convidar. A Érica, cadê a Érica? Adriana Vigarani, por favor. Todos são importantes, mas essas duas são, para mim, os esteios, né, que a gente trabalhou muito tempo. E uma pessoa que está colaborando muito no Genelac, cadê a Daniela Galego? Tá aqui, ó. Daniela, essa nova meta da gente agora, lactário. Bom. E agora? Quem Essa luz aqui não dá nada. Vem cá, a gente vai ficar aprisionado nessa mesa? Tá louco? Não, eu vou sair daqui já Eu já. não sei ficar aprisionado, cara. Pelo amor de Deus, vai voar. E aí, agora? O senhor tem a palavra. Então, eu vou sair daqui. Então só sai. Eu não vou dar aula daqui. Pelo amor de Deus. Você não aguenta não. Negócio aqui. Isso. Deixa eu passar pra lá. Yes. Vocês vão ficar tudo pescoço torto. É assim, né, professor? Bom ser magro, entendeu? Bom, se cair aqui eu vou mexer. Não pode falar com esse? Pode, mas esse aqui é melhor para vocês. Tá. Experiência aqui. O queijo. Bom, todos estão me ouvindo, né? Porque o microfone é só para o... Em primeiro lugar, mais uma vez, é para cá. Eu tenho que ficar aqui. Nós vamos falar um pouquinho. Veja, não é uma aula completa hoje, mas eu quero mostrar para vocês como estão as mudanças de leis, principalmente dessa nova legislação de alimentos. Nós já fizemos vários cursos, acho que alguém já participou, talvez, da IN 60 e RDC 331. Não sei se alguém já ouviu falar. Se não ouviu, agora mudou. Outro dia a pessoa falou para mim, mas eu nem sabia que tinha outra, como é que já mudou? Né? Você vê como o pessoal lê, né, bastante. Né? Caiu outra, e daqui a pouco acaba essa e vem outra.
Mas nós tivemos uma mudança desde o ano de 19, né, que foi dezembro de 19 para 20 para cá, essa mudança de revisão da RDC 12, que era a mais antiga. Nessa revisão, muita coisa mudou. Só que vocês estão recebendo um souvenir, né, que é o que eu fiz, que tem a RDC 331, a 60 e a perguntas e respostas da Anvisa. Por incrível que pareça, podem usar porque não mudou nada, só mudou o nome da lei. E mudou uma coisinha ou outra que foi para adequação. Então, inclusive, nós vamos abrir uma pergunta depois, né? Mais fácil? Ou na hora? Se vocês quiserem que perguntar, precisa pegar o microfone, tá? Porque é por causa da gravação. Então, veja bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, padrões microbiológicos para alimentos. E muita gente faz confusão. O que é um padrão, o que é um critério, se tem lei ou se não tem. Então, por exemplo, olha, nós temos padrões para alimentos e para água. O que significa isso? Que tem legislação, que tem os critérios aprovados por lei que se tornam padrões. Agora, você tem mãos, superfície, que muita gente faz análise para mão de superfície, fórmulas infantis manipuladas, esse é um problema da Daniela agora, hein? Nós estamos batalhando que tenha uma legislação de lactário, porque não tem padrão, essa nova não tem padrão para fórmulas manipuladas, só para as industrializadas, né? Alimentos para animais, também nós não temos, é internacional, e insetos comestíveis. Se eu soubesse, eu tinha trazido os tenébrios, as baratas, para vocês experimentarem. Não, vai ter um branch, né? É. Mas no branch... Você trouxe o bolinho de barata? Trouxe, né? Tá. Mas vai ser quente. Mas você está brincando, a coisa está séria. Nós fizemos um evento lá em Goiânia, um olhar sobre a alimentação de 2025. 25 está aí já, não tem mais graça. Eu acho que mais uns 20 anos nós não vamos ter mais espaço para animais, grandes rebanhos, suínos, frangos. Nós vamos ter proteína de alto padrão, vocês conhecem muito bem, proteína em espaço reduzido e com um poder proteico maior. Por exemplo, um tenébrio, que é a larva do besouro, tem 40% de proteína, uma carne tem em torno de 23%, né? Você sabe melhor que eu. Então, você vai ter um volume menor a ser ingerido para o mesmo valor. Isso vai acontecer logo, logo. Eu não vou estar mais aqui, mas vocês já estarão, com certeza, né, Mariana? Tem muita gente nova aí, né? Então, vamos lá. Ó. Então, a gente está trabalhando hoje com uma legislação muito nova. Para quem não conhece, tudo começou em 78, né, com essa antiga CNPA. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso daqui. E se funcionar, né? Deixa eu ver. Não, essas ponteiras são muito curiosas. Quando você quer, não funciona. Ó. Começou a de 78, depois nós tivemos a portaria número 1, que eu cheguei a usar numa época muito antiga, numa empresa chamada Riga. Não sei se já ouviram falar. Ninguém conhece, né? Não, ninguém conhece. Gente, fala que não conhece, me ajuda. Se falar que conhece, está perdido. Nem a Adriana não conhece. Então, a Riga foi uma escola para mim, né? E eu comecei a trabalhar a portaria número 1 com a Riga, da época, cozinha industrial. Era a única que tinha. Nós entramos lá em 81. E eu tinha um professor de psicodrama pedagógico chamado Andrade, Renato Andrade. E a gente fazia os treinamentos com psicodrama. Foi um início, né, de tudo isso. Essa portaria 1 depois evoluiu para 451 em 97, olha, 10 anos depois. Aí veio a 12 em 2001. E é interessante que a portaria 451 já tinha uma série de critérios, de padrões, que agora voltaram, os indicadores higiênicos e sanitários, né? Mais os higiênicos, que não tinha. A 12 eliminou tudo. Agora, a 331, com a IN60, voltaram os indicadores, que eu vou explicar para vocês quais são, e agora a 724 com a 161 continua. Tudo isto para entender o seguinte: por que foi realizada a revisão da 12? Eu iria fazer pergunta para vocês, mas não sei que vocês não vão responder, então eu não vou passar. Tem gente, você gosta, Ana Paula, de responder? Não, né? Só para vocês terem uma ideia. Por que revisaram a legislação? Primeiro, as coisas estão mudando muito em termos microbiológicos. Por exemplo, ó, adequação de critérios para cada micro-organismo. Hoje nós tiramos alguns, colocamos outros, tem uma lista de coisa nova. Atendimento à recomendação internacional em relação à qualidade de alimentos e sanidade. Qualidade são indicadores que estragam o alimento, que deterioram, mas não ocasionalmente causam doença. E sanidade, quando o nome sanitário, é aqueles patógenos que foram remodelados agora
para a gente atender melhor ao padrão internacional. Nós tínhamos muito problema de exportação de alimentos, porque a legislação brasileira era mais antiga e as outras eram mais modernas. Então, o que nós fizemos com esse grupo grande da Anvisa? Nós fizemos uma reavaliação, o que tinha lá fora e o que nós podemos nos adequar. E ficou excelente. Ficou mais rígido? Claro. Vocês vão ver que horror que é. Quando nós começamos, a Denise Rezende era a gerente geral, ela me levou para o grupo, que era um grupo que falava mais com indústria, e precisava alguém de serviço. Não tinha quase ninguém. Fui eu e o Eduardo Tondo, que vocês conhecem lá do Sul. Né? Fomos trabalhar compor o grupo. E aí esse grupo aumentou para um grupo bem grande, né? Que ficamos 3 anos trabalhando a revisão. Tinha pessoal do Itaú, por exemplo, como é a Valéria, a Cecília, do Adolfo Lutz, a Ivone de Lazari, da JBS, agora estava a Carol e a Lígia, que estavam lá da Anvisa, o Laércio, que era da SFDK, um laboratório muito grande, que agora é Tuvisud, Maria Zandi Graf, eu, né? O Milton. Então, essa turma começou a evoluir, começamos a trabalhar. Bom, resultou na revisão, dando a RDC 331 e a IN60. Só que agora muda de nome. Tá? Então, nós vamos trabalhar com o 724 e a 161. Qual foi o grande início? Tentar reduzir o número de itens para a gente poder colocar os padrões. Então, a gente colocou, eram 28. Pô, conseguimos só para 24. É muito pouca redução, mas já é melhor, porque tinha muita coisa duplicata. Isso, para vocês, é difícil assim, pegar de antemão, é só para quem trabalha em laboratório mesmo. Vem uma amostra de alimento, onde eu enquadro na lei? Entende? É alimento pronto, é alimento semi-elaborado, é alimento que sofreu cocção, não sofreu cocção, é um terror. Até hoje nós estamos tentando adaptar. O que é um alimento que sofreu cocção bactericida e o que é alimento que sofreu só um tipo de uma cocção leve, onde a gente enquadra isso, os padrões mudam. E o que é cru inicial, né? Original, e o que é cru semi-elaborado, cru manipulado, cru temperado. Você concorda que se eu tenho uma carne crua e eu joguei um monte de tempero, um monte de vegetais, vai mudar a microbiota. A carne vem com uma carga, eu já vou colocar mais. Então, tudo isso detalha a legislação. Não é uma coisa tão simples de fazer. Eu vou só fixar depois para vocês alguns itens da legislação que são mais importantes, só para vocês terem uma ideia das mudanças. E eu peço que vocês leiam, tá? Na hora que a gente chegar num item, eu vou pedir para vocês abrirem esse caderninho, só para vocês fazerem uma correção. Mas agora não. Calma. Depois. Então, o que a legislação mudou? Primeiro, a gente tem os indicadores higiênicos e indicadores sanitários. Eu poderia perguntar para vocês quais são, mas como não vai sair na gravação, eu não vou perguntar, certo? Os indicadores higiênicos são aqueles que são ligados à qualidade, podem deteriorar o alimento, pode piorar, pode perder, você vai ter o consumo de proteínas, dando aqueles cheiros alterados, mudança sensorial, mas não está ligado esse grupo à patogenicidade. Agora, os indicadores sanitários, sim, é aqueles que vocês já ouviram falar. Continua a salmonela, continua o Clostridium, Bacillus cereus, vamos lá com o Escherichia coli, que agora entrou, não tem mais coliforme fecal, hein? Lembre-se disso. Acabou o coliforme fecal, acabou o coliforme total. Só em água, em uma certa situação, lá na hora de sair do fornecimento. Mas a gente não tem mais os coliformes, acaba, chega. Né? Pode até analisar, mas não tem valor. Então, a gente tem aqui um grupo muito bom dos patógenos. Quais são os indicadores que eu quero que vocês decorem? Tem que sair daqui decorado, hein? Tá? Os indicadores higiênicos. Né? Vai, depois. Eu estava na pós-graduação, eu estava tão cheio da pós-graduação que eu falei assim, se tiver prova, eu não faço. A gente é julgado a vida inteira, pelo amor de Deus, né? Desde o primário até o fim. Você sabe disso. Ó, os mesófilos aeróbios, já se acostumam com esse nome, né? Que são as contagens de padrão em placa de bactérias aeróbias. Esses são indicadores excelentes. O tal de bolores e leveduras, os fungos. O pessoal erra muito, eles falam fungos e leveduras. Não existe. Fungos se dividem em bolores e leveduras. Esses dois grandes itens aqui são os que deterioram alimentos. Quando a gente faz, por exemplo, prazo de validade, são eles que vão dar a indicação para a gente se o prazo se consegue segurar o alimento num certo tempo. E o grupo chamado Enterobacteriaceae, né, que é as enterobactérias, que não tinha na lei. Mas eles são um grupo intermediário, mas são grupos grandes, hein? Tem muitas bactérias envolvidas aqui. Então, a carga bacteriana define a qualidade do produto, entenderam? Agora, quando a gente passa para o indicador sanitário, não é só número. Às vezes, uma bactéria pode causar problema. Por isso, é diferente.
Olha uma contagem de bactérias mesófilas, né, num laboratório, mais ou menos assim que a gente vê. E agora a gente tem uma contagem de fungos também. O fungo é bonito, ele é agudoeiro, lindo, parece uma passamanaria, como é que é? Tapete persa, né? Bonito. É. Oh, adoro. Você que está mais doente, às vezes vigiando lá. O fungo é só importante para produzir toxinas. Não vou comer pão embolorado. Pode comer. Pode comer. Não é nada. Agora, não pode comer todo dia. Porque daí você pode ter uma toxina. Tem patente, né, gente? Tem patente. Aí que está o problema. O fungo é indicador de perda da qualidade. Mas se você comer um alimento com fungo hoje, um só, não tem nível tóxico ainda. Normalmente, lembram de uma tal de aflatoxina do amendoim? Você precisaria comer amendoim com aflatoxina em quantidade alta durante 6 meses para ter um câncer de fígado. E teve gente que comeu, que teve uma época que não pesquisava. Agora a coisa melhorou, né? Mas o fungo, ele é um terror para deteriorar alimentos. Veja o que vocês guardam nas vossas casas. De repente, você abre a geladeira, tem um negócio cheirando esquisito. Quando você abre lá, tem uma laranja lá dentro que já está toda verde, que esqueceram lá dentro. Aqui é do presunto, o presunto, mestre, andando. O presunto andando é legal, porque ele tem viscosidade, né? Que horror. Tem uma coisa que eu vi outro dia, muito interessante. Eu estava trabalhando numa padaria e eu fui fazer coleta do cortador de frios, né? E... Hamilton, os hotéis do interior, Hamilton. Mas essa foi legal, porque a mortadela e os frios têm gordura, né? Conforme você começa a cortar, vem um pouco de gordura nas peças. Eu falei, eu quero ver se essa gordura é mesmo. Quando eu olhei atrás, tinha muita larva, porque eles não estavam lavando, e a larva albergou. E como ele estava cortando as larvas junto, né? É um sabor diferente, gente. Só deu problema... Uma especiaria só. Olha, mas só deu problema porque você viu que a larva não causa doença. Tem uma gordurinha até benéfica. É inodora, insípida, né? Mestre, está horrorizado, se formando agora. Está se formando agora? Está perdida. Olha só, é o futuro nosso aqui, para ensinar. Dá uma olhada. Esse vocês conhecem. Indicadores sanitários. Não tem mais coliformes fecais nem totais. Escherichia coli agora. Direto coli. Tanto é que começou a aumentar muito o isolamento de coli. Antes não tinha tanto assim. Então, quando mudou, né, de um ano para trás, começou a mudar o diagnóstico, o pessoal falava para mim, nossa, mas nunca apareceu Escherichia coli. Porque era coliforme fecal. E agora estou perdido, Outro dia eu peguei uma maionese com 980 Escherichia coli, o normal é até 20. Então você começa a perceber que lá está andando. Não, a gente até brinca, né? Vou falar já. Ele gosta de falar besteira, eu também gosto, peraí. Escherichia coli, qual é o indicador? Indica o quê? Presença fecal. E o é o áureus, né? Mas o coagulose positivo, indica o quê? Se aparecer um alimento que a gente tem analisado que tem excesso de coliforme fecal e de estáfilo, o que esse alimento está? Cuspido e cagado, que a gente fala, né? Eu que falo besteira. Ana, sou eu que falo besteira. Mas espera, sem neura. Daí a pessoa que não conhece fala, mas como esse Escherichia coli foi parar no alimento? Aí vocês sabem melhor que eu, né? Bem mais. Bacillus cereus, que é muito conhecido também, né? Muito em cereais, principalmente em amido, tem muito bastante. Arroz, salmonella e Clostridium perfringens. Não é mais Clostridium sulfito redutor, é o perfringens. Então, esses são os indicadores sanitários, tá? Você fala, mas não mudou. Não, mudou a coli, mas o número deles mudou. Antigamente era até 100, agora é até 20. Sabe coisa? Nós adequamos os critérios. Ficou mais rígido? Claro que ficou mais rígido. Agora tem uma coisa curiosa. Perguntaram outro dia, mas por que vocês tiraram os coliformes fecais, né, que também era chamado coliforme 45, ou termotolerantes, esse é o grupo, e colocou direto esse Escherichia coli, por uma questão de evolução das bactérias. Por exemplo, o método de você analisar coliformes, do total para o fecal, é a temperatura. Então, você coloca num meio, por exemplo, de meio lactosado a 35 graus, se der gás a 35, é o coliforme total. Klebsiella, Citrobacter e Serrácea. Se você colocar isso a 44 graus e meio e continuar dando gás, era coli. Por muitos anos foi assim. Só que já faz um tempo eu comecei a identificar que tinha gás e lactose a 45 graus, mas quando você isolava não era coli.
Aí começaram a juntar um monte de informações, aí descobriram que era mutação dos coliformes totais. Por exemplo, a Enterobacter e a Klebsiella sofreram mutação para se multiplicar em temperatura mais alta e estão falseando todos os exames. Entendeu por que foi tirado? O Brasil foi o último país a tirar. O último. Até aqueles coitadinhos já não trabalham mais com coliformes. Só o Brasil trabalhava com coliformes. Agora mudou. Então agora nós vamos direto para a Escherichia coli. Aí ficou legal. Ó. Você tem contagem padrão de mesófilos, né? Enterobactérias, são indicadores, coliforme total fecal acabou e vai direto para a coli. Então, para nós que trabalhamos em microbiologia, é muito interessante isso. Olha quais são agora os agentes que a gente trabalha. Quais são os indicadores higiênicos? Vocês já decoraram, né? Contagem de mesófilos aeróbio, levedura e enterobactérias. Quais são os indicadores sanitários? Escherichia coli, salmonella, Staphylococcus aureus e Clostridium. E pesquisam-se alguns outros no caso de surto. No caso de uma, por exemplo, listéria. Listéria é muito pesquisado em alguma situação ambiental, ou mesmo de frangos, depende do local. Campylobacter jejuni, também para frango. Cronobacter sakazaki, que é o terror da Daniela. Agora é zero Cronobacter nos alimentos infantis. Zero. Né? E você tem também a Yersinia enterocolítica e o víbrio. Então, isso daqui é um complemento. Né? Muito interessante. O que mudou na realidade, para vocês terem uma noção? Voltaram os mesófilos, os bolor levedura e as enterobactérias, que não tinha na 12, agora tem na nova. Coli no lugar do coliforme 45, que é o fecal. Cronobacter entrou em produto lactário. Salmonella entrou para aves. Não tinha salmonella em aves. Agora não pode ter a tifimurium e a enteritidis, mas pode ter salmonelas outras, senão a gente não conseguia vender frango para fora. Isso é um problema seríssimo. Frango tem salmonela na origem, faz parte da microbiota. Se você tirar, falar, então não comprar mais frango. Ah, mas o frango não vai ser comido frango cru. Concordo. Carne suína e frango, raramente você come crua. Agora, peixes e carne bovina, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque tem pratos crus. Teve um cara que fez temaki com frango cru, horrível. Você soube disso? Não, mas deram tanto nele que ele tirou. Vocês já comeram frango cru? Olha outra coisa importante, além das bactérias que mudaram, entraram duas análises aqui muito caras. Para quem vai comprar peixe, para nós, o item 21, que é a análise para serviço de alimentação, não entra histamina em peixes. É o fornecedor que tem que fazer. Mas a fiscalização já viu que aconteceu uma coisa que eu nem esperava. O fiscal chegou numa cozinha japonesa e falou, sashimi, cadê o teste de histamina? O cara não fez, porque não consta no 21. Então, ele tinha que ter pedido para o fornecedor dele, que ele tinha feito aquele lote, histamina. Ele não fez. Quem que sofreu o problema? O último distribuidor, que era a cozinha. Entende? Quando vocês comprarem peixe, peçam para o fornecedor o teste de histamina daquele lote. Porque senão vai dar problema, como já deu. Eu não sabia disso. Para cru. Peixe cru. Não, cru, claro. Peixe cru. Vocês entenderam isso? É uma coisa que também eu não sabia. Se vocês pegarem aí... Alguém está com o livrinho aí? Abre no item, na IN 161, aí ainda é 60 aí, tá? Entra no item 21. 21. É bom que vocês saibam mexer nisso. O que aconteceu? É bom que vocês saibam mexer nisso. A primeira parte é a RDC 331, que agora mudou para 724, depois entra o 61, depois entra as perguntas e respostas da Anvisa, hein? Que vocês têm que ler também. Acharam o 21? Não sei. Dá uma olhada aí. Não, na sequência. O item 21 da IN 60. Você tá no final. 29. Acharam? Não é página 21, é item 21 da IN 60. Página 20, página 29, tá? Deem uma olhada nos padrões. Você tem aí, o A é para alimentos que sofreram cocção. O B é para produtos de origem animal cru, acho que não me engano. O C é vegetais lavados, higienizados. O D, eu sei que o D, se não me engano, sanduíche. E o E são doces. Feitos no local, hein? Não é indústria. Dá uma olhada no B, produto de origem animal cru. Qual que teria? Sashimi e quibe cru, por exemplo. Né?
carpaccio também, gemas cruas, que não pode mais, mas entra aí. Vocês repararam que aí tem salmonella, se não me engano, né? Clostridium, estáfilo, não sei se tem cereus também, só para carne, estáfilo, e não tem histamina. Não tem histamina. Se você for no item peixes, acho que é o item 7, se não me engano, vocês vão ver que tem histamina e tem todos aqueles peixes. É só vocês saberem como ler isso daí. Tá? Vocês têm que se habituar a trabalhar com esse tipo de literatura. Então, são duas coisas que são complicadas para vocês agora. Sempre que forem comprar peixe, tem que ter o teste de histamina. E sempre que forem comprar a base de queijos industriais, tem que ter o teste de enterotoxina estafilocócica. Isso é caro, hein? Não é todo mundo que faz, não. Eu sei que o coordenador do SEASA de peixes, que é o Paulo Pavia, que é amigo da gente, ele falou que não estão fazendo o teste de histamina lá. Não tem dinheiro. Não tem verba e não tem como fazer, porque é muito peixe. Né? Se fosse um problema de verba, a gente dá jeito ainda. O problema é que você já viu a carga de peixes que tem? Como é que você vai fazer? Você pega um peixe é uma coisa, um lote é outra. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu. Tá, espera um pouco. Vai perguntar, pode. Passa para ela lá. Se eu não for servir o peixe cru... Se eu não for servir o peixe cru, eu preciso também do teste de histamina, não? Então, pelo 21B, você não precisa fazer. Quem que tem que fazer para você? Fornecedor. Porém, aí que eu falo, se você não pegou um atestado do fornecedor e chegou à fiscalização, é você que responde. Até hoje não teve nenhum problema, hein? Isso foi um fiscal que me falou. Tá? Mas toma cuidado, alguém vai sofrer. Preocupem-se em pegar atestado dos seus fornecedores, de carnes, aves, pescados, porque é aí que está a segurança que vocês têm. Principalmente quando for trabalhar com a PPCC. Já ouviram falar disso, né? O que é a PPCC? Você sabe, chefe? Sim, senhor. Você sabe o que é a PPCC? Sim. Sim. Eu sei diferente. Agora posso parar de comer coliformes. Agora posso o quê? Posso parar de comer coliformes. Só para vocês terem uma ideia, existe uma literatura enorme. Se alguém estiver fazendo um trabalho de TCC, um trabalho de pós-graduação, eu tenho todos esses livros lá no laboratório. A gente vive com um monte de estudantes lá fazendo trabalho. Então, está aberto para quem precisar, pesquisar, fazer teste. Tem todos esses livros lá, tá vendo? Compendium, do Itaú de Campinas, que nós usamos bastante. Esse aqui do ICMSF 8, traduzido pelo pessoal da USP, a doutora Bernadette. O ICMF 6. São os livros básicos para quem quer fazer padrões microbiológicos. É por aí que a gente começa. E tem esse aqui que depois a gente fala. Vamos lá. Vamos começar pela 724. Agora, eu vou pegar os itens mais importantes. Porque a lei é grande. Para eu falar tudo, a gente precisaria de uma aula de 3, 4 horas, pelo menos, que não é o objetivo agora. Mas eu quero dar um caminho para vocês lerem. Agora, tem uma coisa. Leiam. Pelo amor, leiam. Outro dia eu recebi um quadrinho lá, né? O importante não é saber, é ter o telefone de quem sabe. Concordo. Mas vocês têm que ter, pelo menos, né? Essa é a opinião, hein? É a opinião. Você tem que, pelo menos, ler para se inteirar. E eu concordo que aprender, de repente, a microbiologia não é fácil. O que aconteceu? Você liga para mim, por acaso? Mas nós temos discutido muito, né? Bastante. Essa, então, há muito tempo atrás, desde que ela me deu uma esteira, você está muito fraquinha, leva essa esteira para você. Olha só, vamos trabalhar com a 724. Primeira coisa, você tem que saber 4 coisas importantes. No artigo 3, o que é uma amostra indicativa e o que é uma amostra representativa? Dá uma confusão isso, os laboratórios interpretam tudo errado. A amostra indicativa e representativa é se eu colho 1, 2, 3 ou 4, que é indicativa, ou 5, como é o número N, que está na legislação, que eu vou mostrar para vocês. Lá na área de fazer os padrões tem NC, eminho e emão. Alguém já viu isso? Não. N é o número de amostra que você vai colher, C é quantas pode passar do eminho para o emão. É assim. Só que isso é o número de amostras só. Se eu colher 1 por lote, é indicativa. Se eu colher 5, é representativa, ou o número N. Até aí, tudo bem. Não pode confundir com plano de amostras, quando é 2 classes e 3 classes.
Por exemplo, eu colhi uma amostra, mas das bactérias que tem lá, todas aquelas que o C é 0, ou seja, não pode ter nenhuma a mais que o heminho. Não pode ter o intervalo heminho para hemão. Só pode ter, por exemplo, salmonela. Salmonela é C0, significa o seguinte, nenhuma amostra pode ter salmonela. Chama-se duas classes. Duas classes significa ou tem ou não tem, ou é ou não é. Certo? Se você trabalha com a amostragem de 3 classes, é aquela que interessa quando você tem C maior que 1 ou 1. Por exemplo, eu tenho uma carne assada, Escherichia coli, eu tenho assim, se eu colhi 5, 2 pode passar do heminho, que é 10, mas não chegar no hemão, que é 20, esse intervalo. Então, é 3 classes, eu posso ter aceitável, intermediário e inaceitável. Essa é a interpretação. E as pessoas fazem uma confusão que não sei por quê. Não vocês, o pessoal que trabalha no laboratório. O pessoal que trabalha no laboratório acho que não entendeu a legislação. Então, quando é 2 classes, né, é tudo ou nada, é para as bactérias C0, que eu chamo. Não pode ter Campylobacter, não, Cronobacter, Enterobactéria para alguma coisa, Salmonella e Listéria. A Listéria agora pode ter contagem, então o C não é 0. Então depende. E quando o C é 1 ou maior, a gente vai cair na interpretação de 3 classes. Isso só fazendo exercício mesmo para a gente pegar. Mas eu tenho aqui umas coisas que eu vou mostrar para vocês. Olha só, quando vocês pegarem a legislação, pode reparar em qualquer página, tem o N, C, heminho e hemão. O que significa isso? N é o número de amostras que eu colhi. Tá? E o N já vem na lei, a maioria é 5, dá uma olhada. Se você for pelo item 13, que a Daniela falou tanto para fazer 60 amostras de salmonela, né? Se vocês for para o item 13, alimento infantil, vocês vão ver a quantidade de amostra que precisa para soltar por exemplo, uma dieta industrializada. Alguém trabalha no hospital aqui? Não. Se trabalhar, estou perdida, porque é terrível aquilo lá. Só que é o seguinte, se vocês forem ter donas da empresa que vai fazer industrializada, é uma coisa. O hospital, a creche, que vai diluir aquilo, é outra coisa. Certo? Então, para quem vai fazer Fala, é Infamil, é um... eu vou falar Infamil, que é a única que eu sei. Né? Quem está produzindo tem que fazer o item 13. Para quem vai diluir e vai servir, não tem na lei. Então, nós estamos criando uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Está lá, né? Então, vamos ver se a gente consegue. Então, veja bem, ó, número de amostras, o número que pode ir do heminho para o heminho é o mínimo, esse aqui é o máximo. Nenhuma bactéria pode passar do valor maior. Passou, está inaceitável. Tá? Então, é assim que a gente está trabalhando. Quando a gente trabalha a legislação, a gente trabalha o seguinte, o item 6 é muito importante. Esse é um dos melhores que a gente tem trabalhado. O item 2 e 3 é obrigado agora a fazer análise microbiológica, por lei. Realizar avaliações periódicas e ter a frequência de análise. Vocês não podem confundir com aquilo que vocês já fazem faz tempo, que é guarda de amostra pela vigilância sanitária. CVS 5, 2619, da Prefeitura. 78 não fala nada. Não, 78 de Porto Alegre não fala, porque a nossa 216 não fala, lá de Brasília. Então, está tudo sendo revisado. Você precisa colher a amostra do lote, guardar por 4 dias a 4 graus ou congelar. Não é isso que estão fazendo? Isso não tem nada a ver com esta lei, hein? Aquilo é uma rotina já estabilizada. Aqueles vocês não vão analisar, só vai analisar se o indivíduo reclamar, se tiver surto, tiver isso, tiver aquilo. Agora, essa não, hein? Essa é a rotina. Vocês têm que fazer um plano de avaliação amostral, ou seja, mensal, cada 2 meses, cada 3 meses, depende muito da qualidade do seu trabalho. Se eu tenho muito controle, eu não preciso analisar toda hora. Agora, se eu tenho uma cozinha meio esquisita, cheia de problema, eu tenho que aumentar o plano. Aí o fiscal vai cobrar de vocês esse plano de avaliação. Mas ele não pode obrigar, isso é muito claro, quantas vezes vocês vão fazer. Ele não é função do fiscal. Então você vai fazer todo mês, cada 3 meses, cada 3 meses, não é isso. É vocês que definem, está no texto. Tá? Então esse aqui é muito importante, essa portaria, artigo 6. Só... Quem é empresa? O consultor, o responsável técnico, o dono, coisa assim. Se deixar para o dono, ele não faz nunca. Né? Tem que fazer uma amostragem anual, né? Não, nem anual, acho que é mensal às vezes. Anual, mas com todos os... Ah, tá. Não. Pode? Sim. Ana Paula, esse aqui é o firewall. A Força Aérea já entrega essa metodologia desde 2005. Então nós temos um orçamento, fica 6 milhões
pilha. O mundo é a pilha. O mundo é uma pilha. O cabo, pode ter o cabo, pode ter o cabo. Caboceta quebrada, tá, né? Tá falando agora? Tá falando agora? Voltando, Ana Paula. Então acontece, na Força Aérea, essa metodologia empregada, porque não existe exigência a não ser essa coleta de amostra como resguardo da administração. Então o que acontecia? Nós tínhamos soldados não capacitados em alimento na produção de refeições. Para mudar o contexto da Força Aérea, nós tínhamos que ter um firewall. Esse foi nosso farol desde 2005. Então nós licitávamos 53 unidades, as coletas são semanais, e a cada 15 dias uma revisão em cima da coleta de uma eventual necessidade de reformulação de procedimento, um POP, alguma coisa a ser adequada, e a capacitação continuar pessoal. Então vira uma ferramenta na mão da nutricionista, e que ela não é que ela vai se isentar, mas ela vai ter um resguardo permanente na sua atividade. Então, a Força já usa há 17 anos isso aí. Isso é muito bom. Vocês já estão na lei há 17 anos. Não sabia que ia ser lei, mas a gente inventou e foi um negócio bom. Se basearam em vocês, com certeza. Obrigado. Muito boa a explicação, entenderam, né? Quando a gente parte agora para uma coisa interessante, é o artigo 8 agora. Aí, nesse daí, está no artigo 7 ou 6, mas o artigo, não, 9. Agora eles repuseram os artigos com o mesmo texto. O artigo 8 agora, no inciso 2, o fiscal, chamado autoridade sanitária, é o único que pode obrigar vocês a fazerem representativa ou indicativa. Olha que chato, hein? O que é? Ele chega assim na tua cozinha e fala, não, eu quero que faça representativa, eu quero que você colha 5 amostras de cada produto. 5 arroz, 5 feijão, 5 bife. Aí que cabe a vocês fazer o seguinte, isso está na lei. Não tem necessidade, meu amigo fiscal. Não tem necessidade porque nós temos uma produção não tão grande, não são lotes enormes, e eu tenho controle. É bem claro lá. Se você tem controle, boas práticas e tem tudo registrado, você não precisa dessa extensão louca, que dá um custo miserável. Agora, veja, por que chama representativo e indicativo? Indicativo que indica poucas amostras, você colhe uma, por exemplo, por alimento. Agora, eu estou numa fábrica que eu faço 50 mil latinhas de massa de tomate. Adianta eu colher uma? Entende a abrangência? Para você ter representatividade, você precisa ter um lote maior. Então, para cada 50 mil, eu vou colher 5 aleatórios, ou até mais. Então, vocês que têm que entender, vale a pena fazer representativa ou não? Cozinha industrial, nós não temos essa obrigatoriedade, porque vocês têm controle e o volume não é tão alto assim. Agora, tem empresas que fazem marmitas aí 10, 15, 20 mil por dia. Aí tem que tomar cuidado. Aí ele pode falar, olha, é muito grande a produção para colher uma marmita só para análise, vai querer 5. Então, vocês é que têm que pensar nisso, hein? Entenderam? Para não ficar na mão de ninguém. Então, isso aqui é muito importante. Outra coisa, como é que a gente interpreta hoje o resultado? Também as pessoas não estão entendendo ainda, eu vou tentar dar uma ideia. Sempre que eu tenho planos de 2 classes, sempre que o C é 0, salmonela, por exemplo, fiz uma análise de salmonela em carne assada, não pode ter nenhuma, certo? É 0. Satisfatório com qualidade aceitável, quando o resultado observado for sempre até o eminho, que é nenhuma. Insatisfatório com qualidade inaceitável, quando o resultado observado for além do eminho. Tem salmonela inaceitável. Não tem, quando é 2 classes, não tem número. É tem ou não tem. Peguei por exemplo, uma dieta infantil. Ausência de Sakazaki, né, a Cronobacter. Não pode ter. Tem uma, o lote está perdido. Então, agora, você tem a outra que é a representativa, plano de 3 classes. Aí é mais folgado, é diferente. Olha só, se eu tenho todas as minhas amostras até o valor eminho, ela está satisfatória em qualidade aceitável. Se uma delas passou do eminho para o emão, ou 2, ou 3, depende do número C agora, você teria a qualidade satisfatória com qualidade intermediária. Não condena o alimento, o intermediário. Você tem que ver por que está acontecendo isso. Não, não tem risco. Não porque o número é muito baixo de patógenos. Por exemplo, uma coli, você precisa de 100 mil. O intervalo é de 10 a 20? Não vai. O Staphylococcus precisa de 500 mil ou 1 milhão. A cota vai até 1.000 no máximo. Então, o que acontece? Não é risco, é questão de higiene, muitas vezes. Pode piorar se você não fizer nada. Por que a Anvisa criou esse item que não tinha na 12? Para você ficar alerta. Se eu estou dando uma intermediária, alguma coisa não está legal. Correto?
Eu não ponho ainda, desculpa, eu não coloco ainda em risco, porque não é nesse fator. Agora, se você tiver lá uma quantidade monstruosa, aí é risco. Eu já vi isolar mais de 100 mil bacilos cereus e não ter diarreia. Você vê que interessante, né? Depende do bacilo cereus, depende da pessoa, depende do alimento. Um monte de coisa. Mas a gente vai trabalhar com aqui a intermediária. Mesmo aqui, olha só, uma delas passou do EMAL. Vamos supor, deu 50 Escherichia coli. Está inaceitável. Então, é insatisfatório com qualidade inaceitável. Nem por isso vai dar surto, porque o número é baixo. Historicamente, você precisa de um número muito alto para você ter surtos. Mais ou menos assim. Coli, eu preciso de 100 mil por grama. Estáfilo, 500 mil a 1 milhão. Clostridium, a mesma coisa. Cereus também. Só a salmonela, que às vezes 10 bactérias pode causar problema. Por isso que ela é ausência. Manja esse tipo de jogo? Então aí é risco. Tem salmonela, mas quanto que tem? Não interessa nesse caso. Não interessa, é não ter. Tá? Então aí você teria o quê? Fica revogada a RDC 331, correto? Vamos partir agora para a nossa 161, que é a 60 que está aí. Pode ver que não mudou nada. Eu vou falar que mudou duas coisas só, tá bom? Primeiro, agora vocês têm que adequar o seu manual para 75 graus no centro geométrico. É federal isso. Não é mais 74, não é 70. Agora isso vai começar a ser cobrado. Então você teria, quando eu fiz a CVS 6, não sei se alguém lembra, que é da minha época. Alguém lembra? Não fui eu sozinho, não. Tinha um grupo da Berck enorme, liderado pela Oníria. Espetacular aquela época, né? Então a gente fez, eu fui contratado pelo Estado e eu fazia o leve trás, né? Fazia reunião com a Berck, vamos discutir isso, vamos. Levava lá para a doutora, para Marisa Lima Carvalho, na época. Saímos, fizemos 50 folhas de... Ela falou, pelo amor de Deus, uma lei com 50 páginas, você está louco. Caímos para 25. Foi publicado o CVS 6 em 99. Como é que era na CVS 6? Era 65 graus por 15 minutos, no centro geométrico. 70 graus por 2, não é só atingir 70, 74. Agora é 75. E olha, na revisão da 5 nós vamos voltar com isso de novo. Porque é muito rígido o que nós temos na 216, que todo mundo copiou. Nós temos que ter maleabilidade e segurança, senão você não trabalha. Entendeu? Então vai ser mudado muita coisa. Mas isso aqui agora é lei, hein? Também 1 grau. Fala, 1 grau, qual a diferença de 1 grau? Sabe por que fizeram isso? Alguém tem ideia por que aumentaram isso? Porque na histórico da resistência dos patógenos, a listéria é a única que era resistente a 74, mas não a 75. Entendeu? Então você fica praticamente melhorando. É legal isso daí. Então revoga-se a 60, 79 e a 110. 110 é aquela que ficou com os critérios da Interal, né, a paralela. Agora eles puseram na Interal no item 14. Vamos lá para frente. Ó. Então vamos tocar isso para frente. O que é muito importante é saber os itens e saber que o 21 e o 22 são os alimentos que mais a gente trabalha. Por exemplo, 21 é o item da cozinha. Serviço de alimentação, acho que desde o ambulante até quem serve no local. É esse o item 21. Na realidade, eu trabalho com alimentos há tempo, né? A minha análise é 99% de serviço, né? E 22 é o item pronto para o consumo e industrializado, é diferente, tá? Então, vamos mais para frente um pouquinho. Aqui vamos fazer uma ideia. Ó, eu vou pular alguns itens, vou direto para os 5, que são carnes de aves. Só para mostrar para vocês que não existia isso na 12. Não pode ter salmonella enteritis nem tifimurium. Olha, C0, que significa ausência. Então, aqui é duas classes. Pode ter outra salmonella, salmonella SP, mas não essas duas. Mas ficou bom agora, hein? Porque pelo menos a gente tem presença de salmonella. Produz carnes crus, e a mesma coisa, né? Olha que interessante agora. Você tem carne de miúdos temperados ou não, e agora tem contagem de mesófilos. Não tinha. Foi um empecilho para a indústria, porque eles jogavam o alimento de qualquer jeito. Agora tem número. Então, você pode ter, no máximo, 500 mil a 5 milhões, né, que eu acho alto, inclusive, por grama, né? Mas já é um número que ele tem que respeitar. Olha só, aqui já caiu, né? Hambúrgueres, almôndegas, coisas que são cruas, praticamente. Você teria contagem de mesófilo, 500 mil a 1 milhão, já caiu. Tá? Não é mais 5 milhões. Escherichia coli, de 500 a 5 mil. Tudo produto cru, hein? Olha que interessante. Esse aqui é para mostrar para vocês que isso existe agora, enteritis e tifimurium.
foi por causa daquele problema do frango da exportação lá para os japoneses. Ah, tem salmonela, então vamos mudar isso. Agora está tudo tranquilo. Outra coisa importante, carne bovina, suína e outras. O que mudou aqui dessa que vocês têm aí? O item 6 foi mudado por um anexo 4, esse daqui, dessa nova IN 161. Significa o seguinte, na que você tem aí, que ainda é a 60, para carne suína, dá uma olhada numa coisa interessante. Para carne suína, e nos 3 itens, A, B e C, você podia ter uma amostra com salmonela. C aqui é 1, já não é C0. Então, dá 5, uma podia ter salmonela. Aqui é a mesma coisa, quando é carne moída suína, uma podia ter. O que eles fizeram? Não pode mais. Então, esse anexo 4, ele vai entrar no local lá de cima. Então, o que significa o seguinte? Voltou para 0. Não pode ter salmonela. Acho que foi um lapso que eles fizeram. Né? Não pode ter salmonela, não pode, tinha. Eu mesmo analisei e falei, olha, tem salmonela, mas pode. Agora não pode. Certo? Então, isso aqui foi uma coisa que mudou das carnes. Agora, outra coisa importantíssima, hein? Antes, você comprava no açougue, não tinha indicador higiênico. Então, por exemplo, para carne normal, né, sem ser miúdos, de 100 mil a 1 milhão. Isso é baixo, se você pensar bem, em como eles trabalham nos frigoríficos. Tem frigorífico fundo de quintal, tem bilhões. Então, vocês, quando ficarem espertos, vocês vão selecionar um fornecedor de carne, é pelo mesófilo que a gente vai selecionar hoje, para ver se eles têm boa higiene. Não significa que, se você tiver uma contagem mais alta, vai causar surto, mas você vai ter perda da carne. Então, a durabilidade da carne, quanto menos bactérias tem, mais fácil, melhor. Então, você pode fazer um quibe cru com uma extensão um pouco melhor na geladeira do que aquela que você comprava com milhões de bactérias. Então, o que entrou de novo? Mesófilos, né? Para miúdos é mais alto ainda, mas para outros não. Coli é de 100 a 1000, né? Olha só que interessante, hein? Isso é para carne suína. Carne bovina, tá? Qual é o padrão? Você tem que ter, no máximo, 10 M10 de vinho e o máximo 100. Se você for para o item 21, e você vai comer, por exemplo, um quibe cru, qual que seria o padrão? Tem que bater com esse. Foi difícil explicar para aquele pessoal que não existe espiritismo na hora de você fazer microbiologia. Você compra uma carne com 100 Escherichia coli e vai ter 100 Escherichia coli para você comer, ela crua. Não tem esse negócio que o bactéria fala, show bactéria, não existe. Então, o que custou? Foi difícil para a indústria entender que eles têm que soltar uma carne com baixa quantidade de coliformes fecais, da coli. Melhorou, ganhamos essa batalha. Se vocês forem lá para o 21, você quer ver? Guardem esse número aqui, ó. Escherichia coli para carnes bovinas, né? Coli para carne bovina e outras carnes, de 10 a 100, correto? Mínimo para 100. Vamos lá ver o 21 que eu tenho aqui. Mas depois eu volto. 14, 21. Eu vou comer um quibe cru, é o item B, né? Item B, alimentos preparados e tal. Escherichia coli, 10 a 100. Então, o padrão do produto final hoje é o mesmo que o cara tem que vender. Porque era uma incoerência, concorda? Eu vou vender uma carne que nem era S12, podia ter quanto for, porque não tinha nem padrão para Escherichia coli, e agora tem. O que ele tem que fazer agora? Ele tem que lavar o boi com escovinha também. Isso é legal, muito bom isso. Entenderam isso, né? Vamos lá para frente. Outra coisa muito importante, pescados. O pescado, você agora, para qualquer pescado, você tem fazer deixa eu ver, congelado e tal, você tem que fazer a histamina. Em algum lugar está por aqui. Aqui, ó. Para quais você precisa fazer? Para todos esses gêneros. Agora eu te pergunto, quais são os peixes incluídos nesses gêneros? É fácil fazer a lei assim, né? Eu ia perguntar para o coronel, mas ele falou, não sei, eu como. Aí eu coloquei, olha, quais são os peixes obrigatórios para fazer histamina? Essa lista aqui, ó. Depois eu entrego para você de bandeja isso. Normalmente, o carangide é o carapau, o crupeide é a sardinha, engraulide é a manjuba, né? Você tem também o atum, escombride, gemipilide, né? E você tem também aqui anchova. Agora tem o seguinte, não entrou nessa lista o salmão, nem o camarão, nem o baiacu, que é tão comido. Porque eles não são produtores de histamina na origem, olha a diferença. Esses peixes todos
você não precisa nem manipular, ele pode ter na origem. Certo? Porque histamina é uma coisa que você pode ter na tua geladeira, bactérias psicotróficas se multiplicam e produzem a toxina. Nesse caso, quem trabalhar com esse peixe precisa ter um aval da indústria. Ou fazer a análise. Certo? Isso do ponto de vista de fiscalização. É muito interessante, hein? Não tem nem aí. Qual é o gênero do panga? É pangaço, né? Como é que é o gênero? Alguém sabe? Eu venho do Vietnã. Mas acho que ele... Mercúrio, lá do Mekong, assim, nadando no Mercúrio. Deu uma briga, né, quando ele entrou aqui, que eu te contar. Bom, entenderam, né? Oi. Isso aqui é muito importante, hein? Saber disso. E outra coisa importante, olha só. A Escherichia coli, quando eu vou comer sashimi, ela está com o mesmo padrão para comer o peixe cru. Só que é o seguinte... Esses que se usa mais no restaurante, que é o merluza pescado. Também não está. Eu entendi quando eles falaram que são peixes que não tem na origem. Tá? Por exemplo, você pega, por exemplo, cação, tem 8 espécies, 6 têm cheiro de amônia, na origem deles. Um negócio incrível, né? Mas também não é pesquisado. Tá? Vamos mais para frente um pouquinho. Leite. O que entrou de legal no leite? Queijos agora só tem uma classificação. Antigamente tinha um monte. Queijos todos você tem que fazer a pesquisa também de enterotoxina. Salmonela, ausência. Uma coisa fundamental no queijo, olha. Para queijos com umidade abaixo de 46, queijos duros, você tem aqui uma coli de 10 a 100. Para queijos com umidade grande, de 100 a 1000. Certo? Então, você vai pegar um queijo e vai fazer um sanduíche. Vamos supor que você pega um queijo provolone, que está de 10 a 100. Qual é o padrão do item 21? Alguém está com ele aí? Pega o 21. Pega 21 sanduíches. Vê o padrão que tem para Escherichia coli. É bom saber manipular livrinho, viu? O Escherichia, o item 9 da IN60 aí. Quanto é que está o sanduíche para Escherichia coli? Aí eu vou achar aqui para vocês, vai. Para queijo... Olha que interessante. Para você trabalhar com um queijo de baixa umidade, é de 10 a 100. Mas para o sanduíche pode ser de 50 a 100. O sanduíche está permitindo ter mais do que a origem. Melhor para nós. Porque a hora que você faz sanduíche, você manipula, você corta, você mexe. Então, o certo é isso, você ter uma folga. Agora melhorou para nós. Você compra o queijo, na 12, para quem vocês não vão lembrar mesmo, você podia comprar queijo com 1.500 coliformes fecais. E só podia comer com 100. E aí? Agora melhorou, hein? Agora você vai ter um queijo na origem com o mesmo padrão do queijo que você vai comê-lo cru no sanduíche. Entendeu? Isso é muito legal, esse negócio aí. Então, isso daqui é o peixe, leite, alimentos infantis 13, ó, que é o palco da Daniela Galego, né? Você adora isso, né? Você que fez o 13, né? Tá louco. Olha uma coisa que me chamou muita atenção. O item 13 não tem mais fórmulas manipuladas. Tinha na 12, agora não tem mais. Então, se você for analisar a fórmula manipulada, não é por aqui. Não tem nessa lei. Aqui é para industrializado. Se não me engano, aqui é até 6 meses, né? Depois tal, para frente, tal, até 3 anos, coisa assim. Olha só a quantidade dos N's. Se alguém for produzir dieta infantil industrializada. Só para salmonela são 60 amostras por lote. Para Enterobactéria, 10. Campylobacter, 30. Isso não é mole, hein? Você fazer isso por lote. Para quem entende, quantos lotes são jogados por dia, por mês, desses produtos na praça? Por dia? Pensando no lactário pequeno. Não. Quem produz? Quem produz? Nestlé, Danone. Acho que numa série de 100 latas, de 10 a 15% pode ser jogado fora já. Sim, mas quanto produz por dia? O lote de produção? Não tenho noção, Enio. Não tenho, mas uns 10% vai. Aí. E isso não evitou que a gente tivesse a contaminação acontecendo nos Estados Unidos. Vocês se lembram desse caso, né? Que foi tirado todos os produtos da prateleira. Então, se não fosse um padrão tão rigoroso como esse, imagina tirar 5 amostras
para um tipo de contaminação daquela que aconteceu recentemente. Agora, só por essa quantidade do N, 60 e tal, se eu pegasse um contrato, eu ficaria milionário. O que eu ia analisar, só com isso aqui, eu só analisaria isso. Interessante, né? Mas só para chamar a atenção de vocês do seguinte, para a alimentação infantil, a gente tem um N muito grande, né? Pode reparar que você tem, tudo que é zero é duas classes, não pode ter, certo? Agora, não tem para alimento manipulado infantil. Então, nós estamos propondo, né? Já discutimos bastante. Nós fizemos uma enquete aqui, colocamos as mesmas bactérias que tem lá no 13, no item 13, mas criamos um pouco de maleabilidade, senão não dá para trabalhar. Você pega um pó industrializado, você vai diluir, você tem a bactéria da água, tem a bactéria de superfície, tem onde você vai mexer. Não pode ser o industrial. Você nunca iria fazer um trabalho direito. Então, aqui tem até, olha, uma contagem de mesófilo um pouquinho mais alta, até 100 mil, como ele tinha na internacional. Então, isso é muito importante você saber que isso está em voga agora, né? Outra coisa, olha, nós estamos também tentando trabalhar com água para preparo de mamadeiras. Até 500 mesófilos, enterobactérias ausentes, só para os pseudomonas ausentes. Quando você fala enterobactérias ausentes, é a ausência de qualquer coliforme, qualquer grupo enorme de enterobactérias. É muito rígido um padrão enterobacteriácea ausente. Tudo que você tem de bacilo negativo está aí dentro. É enorme. Então, é muito rígido. Certo? Então, para isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Para fórmulas autoclavadas também, a gente está trabalhando com o Hospital Chapman Hall, lá de Londres, que não tem nada no Brasil. Então, nós temos esse critério aqui, ó. Aeróbios, de 5 amostras, 2 pode ter até 100 mil, e o resto tudo zero. Enterobactérias, cereus. Porque autoclavado é diferente, né? Se bem que autoclave de hospital não é autoclave esterilizante, hein? É 110 graus por algum tempo, sobram bactérias poruladas. Porque não você carameliza o leite, dá aquele problema todo. Se fosse autoclavagem mesmo, você vai para 121 graus por meia hora, você acaba com o produto. Certo? Mas já é uma grande coisa. Indo aqui para o final. Ó. O item 14, dieta interal. O que vocês têm aí não está com essa adaptação. É a 110, que saiu depois. Então, eles já colocaram, essa foi a mudança. Tiveram duas mudanças. Eles colocaram C0 para salmonela em carne suína e colocaram, dividiram aqui. Pode reparar, se você for para o item 14, só tem um item aqui. Eles dividiram como fosse para o item 13, né? Até 6 meses, até 3 anos. E os padrões estão aqui. Mas o padrão é quase os mesmos, é rígido, muito rígido. Isso para quem trabalha com interal. Alimentos preparados por... outra coisa interessante, o 21. Essa é a nossa, né? Já falamos bastante sobre isso. Mas se vocês trabalharem, por exemplo, com o item 21, eu vou fazer um produto que foi ao fogo. Não interessa qual é. Atingiu 75 graus, pode ser vegetal, pode ser animal, ele cai no item A. Tá? Então, ele tem esses indicadores. Outra coisa que você tem que entender, uma coisa é indicador, outra coisa é critério. Tá? Indicador é o micro-organismo. Critério é o valor que ele vai ter no alimento. E quando esse critério passa a ser lei, é padrão. Tá? Isso é muito interessante. Por isso que nós temos para mão e superfície só critérios, porque não tem lei. Agora, para o alimento, tem padrões. Então, veja que interessante. Olha, você tem padrão para salmonela, Bacillus cereus, Clostridium, Staphylococcus. Não tem, para nossas cozinhas, indicadores higiênicos. Porque eles acham que não tem necessidade, que não ia ter nenhum alimento apropriado. Então, tiraram, o grupo lá resolveu tirar mesófilos e bolores de levedura. Não pesquisem. Eu só faço quando... Claro que vai, às vezes tem contagem alta, mas não significa que vai ter doença, você vai ter perda do produto, é diferente. Agora, por exemplo, vale a pena analisar em certas circunstâncias? Eu quero saber como é que está a minha higiene na preparação. Eu fiz um trabalho para um hospital, peguei alimento in natura, depois que manipulou, depois que preparou, depois para a geladeira, depois, sabe? Fizemos uma curva. Ela viu exatamente onde estava o risco de multiplicação microbiana. Estava na geladeira, que não funcionou. Então, ele entrou na geladeira com um número, no dia seguinte tinha 10 vezes mais aquele número. Isso são análises microbiológicas em pontos críticos de controle, entendeu? É interessante, isso é a tese, isso daí. Então, isso aqui a gente está trabalhando. Alimento quente, alimento cru, né, que não foi ao fogo, que bate agora os critérios com a origem, alimentos que foram higienizados, né, o C, saladas cruas aqui. E olha que interessante, na salada crua, a Escherichia coli está de 10 a 100 também. É uma facilidade para nós. Depois você tem
Vocês sabem qual é a diferença de sanduíche? Qual é a definição de sanduíche? A que eu mais vi foi essa daqui. Um monte de imaginação entre duas fatias de pão. Para o governo, pão com manteiga é sanduíche. Tá? Passou alguma coisa lá dentro, é sanduíche. Imaginação. Você pode ter boa energia. Quem sabe você energiza. Outro dia o cara pegou o sanduíche e falou, não tem nada aqui dentro. Não, tem a minha energia ali. Né? Olha só, o sanduíche também você tem uma quantidade mais interessante. Mas você tem, para cole, de 50 a 500. Para nós é bom isso. Porque dá folga para você trabalhar. Certo? Se fosse muito rígido, você não tinha como fazer. E doces de sobremesa, feita no local. Cole de 10 a 100, cereus e estáfilo. Pode reparar que não são todos os grupos de alimentos que têm todas as bactérias. É aquilo que é mais interessante para aquele alimento, certo? E 22, uma diferença. Isto é indústria, 21 é serviço. Dá para perceber isso ou não? E duas coisas que você tem que entender. O que é alimento semi-elaborado e pronto para o consumo? Só um exemplo, você já mata a charada. Eu estou num supermercado. Eu vou comprar uma pizza que já é pronta, seja refrigerada ou congelada, mas já está assada. Eu só vou levar para casa e aquecer para comer. Isso é pronto para o consumo. Agora, eu vou comprar uma pizza que ela é crua ainda. Semi-elaborada. Eu vou ter que finalizar, vai ter temperatura. Essa é semi-elaborado. E é diferente o padrão, hein? Quando você tem prontos para o consumo, eu trabalho com uma ou duas empresas assim, eles têm que fazer de rotina, quando é aqui o pronto, toxina de estáfilo. Olha, isso é caro. Toxina de estáfilo sozinha é mais caro que toda análise. E eu não faço isso. É uma química terrível, eu mando para um laboratório nosso, né? Mas, olha, tem que fazer toxina. Mas você tem padrões na mesma coisa. A única coisa que mudou foi a enterotoxina. Mas lembre-se, tudo isso. Semi-elaborado é uma coisa, pronto é outra. Tá? Massa de pão de queijo, está entrando muito para análise. Semi-elaborada, crua, congelada, é um padrão. Você vai assar o pãozinho pronto, é outro padrão. Pode entrar aqui ou no item panificação. Aí é que está o segredo. Se você não encontrar todos os itens da legislação aquele alimento que você quer analisar, você vai cair no 22. Tá? É um negócio muito interessante, é um joguinho isso daí. Né? E águas invasadas que mudou, né? Aquela RDC, acho que 14, 15, o negócio acho que foi a 15, foi revogada, e entrou essa daqui para água mineral, com gás, coisa desse tipo. Olha, aí entra coliformes totais, está vendo também? É água, que isso é água de grande profundidade, água mineral. A ausência de coli, de Escherichia coli, ausência de coliforme total, é ausência de tudo, né? Enterococcus, pseudomonas, esporos, clostridium, não deve ter nada. Agora, você pega uma água mineral, você analisa, tem alguma coisa, já não é mineral. É um poço que foi subindo o ducto, ele pegou a residuária já. É. Aquele lençol freático vai secando, ele vai puxando, né? Ele começa a pegar o lençol superior. E aí tem infiltração, tem um monte de coisa. Tem, né? Então essa água aqui é o que a gente mais está trabalhando. Então, olha, tenham conhecimento, responsabilidade e atitude. Coisa muito importante. Vamos analisar. Ah, não precisa analisar. É bom analisar. Certo? Agora, é obrigatório. Mas vocês têm que ter um bom jogo de cintura para saber como analisar, para também não gastar os tufos sem necessidade. Né? Para monitorar, né, e todas as coisas que são de preparação. Como é que você monitora? Analisando, fazendo fichas, monitoramento de temperatura, tempo, né, fazendo formulário e analisando. Né? Então, isso é muito importante. Até aí, vocês chegaram a entender o que eu falei? Entenderam, mas não compreenderam muito, porque agora... Olha, essa palestra nossa aqui é coisa de só informação, né? Para a gente aprender, precisa mesmo batalhar. Se vocês não lerem, saiu daqui, acabou, esqueceu. Porque microbiologia não fica na cabeça das pessoas, a não ser que você batalha, né? Porque fica, mas a microbiologia fica no intestino, hein? Fica na boca, tudo quanto é canto. Agora eu vou falar umas palavrinhas aqui do meu amigo coronel, né? Eu tive o prazer de ele fazer um capítulo para mim no livro. Né? Quando eu vi esse tal de MAPRE, falei, caramba, que coisa legal, né? Isso funciona mesmo, né? Daí nós fomos lá para a FISPAL, lembra? FISPAL, voltamos lá. Você fez um monte de coisa, eu tenho até fotografia daquilo lá. Mas o coronel é bacharel, né, em ciências jurídicas sociais, direito, pós-graduado em gestão de qualidade, de segurança de alimentos, mestre em tecnologia. Você vai para o doutorado, já fez ou não? Eu não consegui defender que estou na Inglaterra. Mas vai, né? Até depois, se demorar muito, não vai fazer mais, porque existe a paciência fazer isso.
Só para quem é professor, essa carreira universitária, se você faz parte, você vai melhorar assistente, mestre, doutor. Mas se você não é, putz, às vezes não vale nada, mas tudo bem. Ó. É só para estudar mesmo e para aprender. Né? Foi responsável pela normatização, orientação técnica de projetos de modernização da nossa Força Aérea, famosa, né? E idealizador do MAPRE, que eu achei fantástico, né? O modo de alimentação a pontos remotos, tá certo, não é? Sim. Tá, porque eu copiei de você, né? Uma realidade versátil e eficiente para o futuro, né? E o mestre, ele, ó, o dia que nós fomos lá, você viu essa foto aqui, não? Não, mestre. Você tirou quando? Um dia que você foi lá, que você pegou... Eu peguei primeiro. Então, logística e segurança alimentar, uma aliança de sucesso com ciência. Esse é o capítulo que ele escreveu. Muito legal. E agora você revisou, né? Porque você escreveu na outra edição. E agora foi revisado. No manual, agora na 8ª edição. Tá? E aí está o nosso grande coronel, né? Que vai dar um apoio. Simpático, né, Nancy? Simpático, né? Olha, eu não sou ligado à política, mas eu apoio quem eu acho que vale a pena. Só isso, né? E o trabalho que ele faz, a intenção de trabalhar junto com a gente, para mim é mais que suficiente, né? Agora, senhor, deixa eu ver se eu... Não, você vai falar, claro. Vou falar? Quer que deixe aí a fotografia para o pessoal não esquecer? Não sei, mestre. Você não tem slide, né? Não, estou não. O professor me trouxe para cá num pacote de improviso. Eu não estaria aqui hoje. Ai, desculpa. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Eu não poderia estar aqui hoje, porque a gente tem uma agenda. Onde que é a agenda hoje? Era no tribunal? Ah, então. É uma posse de desembargadores, né? Que a gente tem que fazer esse negócio aí. E o desconto? Ó, sem desconto elas não compram. Ih, esquece a idade aqui, cara. Foi mais tempo isso aí. É mais caro que o autógrafo, gente. Bom, agradecer ao doutor Ênico pelo convite, né? Eu não poderia estar aqui hoje, mas a gente fez questão. Por quê? Eu tenho uma ligação muito grande com o nutricionista. Devo muito a vocês o que eu sou. Tá? E as pessoas que não reconhecem isso estão no caminho muito errado. Por quê? Quando eu entrei na Força Aérea, além de fazer tudo o que a gente fazia, voar, fazer as missões, nós oficiais somos destacados também para a administração, para tomar conta de setores da unidade. E eu fui destacado para a alimentação. Com 22 anos, né, moleque, tenente, comandava mais de 70 pessoas, com idade para ser meu pai. Tinha bêbado, pedófilo. Não, vocês estão rindo, vocês não sabem nada. É mais sério. Tinha pedófilo, pessoa não veio expediente, cara preso, cara que não veio, faltava comida. Quando passava o rato, vinha um só, não, tinha 3 ou 4, porque era uma família, né? Essas eram as cozinhas da Força Aérea. Então, eu fiz um relatório sobre isso e pedi para sair do setor, porque eu não me sentia à vontade com isso aí. Eu queria voar, fazer minhas missões, né? Muito mais interessante. E, na verdade, não aconteceu dessa forma. A força precisa de você, onde ela precisa de você, não onde você quer estar. Então, eu estava lá. Agora eu pergunto, eu tinha nutricionista? Não tinha. Por que eu não tinha nutricionista? A nutricionista tinha um quadro que foi feito na Força Aérea na década de 80, e elas foram encaminhando, tenente, capitão, chegaram a tenente coronel. Na década de 90, algumas já eram avós. Vocês veem avós na cozinha virando panela? Na operação? Então, o que aconteceu? Começou a ter um descrédito do quadro nutricionista. Esse descrédito por quê? Porque elas não assumiam essas posições, não porque não sabiam, porque tinham outras na administração. Chegamos ao cúmulo de ter 38 nutricionistas por uma Força Aérea com 150 mil refeições. Meu Deus! 12 hospitais, 53 unidades, fora as escolas, somando em cozinhas industriais, quase 100 cozinhas industriais, e lactário, isso aí tudo. Então, na época eu era capitão, fiz um estudo e mostrei que nós não precisávamos ter concurso para chegar ao posto de tenente-coronel. Precisamos ter nutricionistas que dessem o apoio necessário. O alto comando comprou a ideia e desde 2002 nós tivemos o quadro, não sei se vocês sabem, na Força Aérea anualmente nós temos o ingresso de nutricionistas
por prova de títulos, não tem prova. Vocês entram, ficam 8 anos como tenente, tá? Uma faixa salarial de 8 a 10 mil reais. Que é bacana. Pelo teto de vocês é bacana. Beleza? Única... Atenção, mudou tudo, gente. Mas aonde que é a parte... Mas é legal. Tchau, gente. Mas por que é legal? Eu tinha uma tenente na época, que foi a operação que foi parar aqui no livro, né? O início desse projeto. Esse projeto, no início, me chamavam de louco. Todo mundo chama você de louco até dar certo. Aí um brigadeiro falou assim, nossa, você é fantástico. Todo mundo chama você de fantástico. Aí você vem um outro brigadeiro e fala que você é sensacional. Todo mundo é sensacional. Então, o pessoal sem opinião, né? Porque basta o brigadeiro falar, o pessoal vai e gosta. Mas qual que é o problema disso aí? Nós não tínhamos nutri suficiente. Então, nós fizemos o ingresso por análise de título e de 38 saltamos para 220. No Brasil todo. E algumas nutricionistas na época, nem todas eram muito afetas à parte da segurança do alimento. Entraram na força, querendo ser clínicas. E nós queríamos operacionais. Produção. E aí começa o primeiro conflito. Porque eu vendi um pacote para o alto comando, agora eu botei a Nutri e fechou. Elas queriam fazer consulta na cozinha do quartel. Não dava, velho. Não dava. Então a gente fez uma composição, capacitamos todas elas em segurança dos alimentos. Né? Algumas conseguiram fazer o mesmo curso que eu fiz na Unicamp, de especialização, tá? Que é um curso fantástico, tem lá na Unicamp, na FEA. Isso começou a crescer na Força Aérea. Como capitão, como major, aconteceu esse sinistro do voo, da Gol, que foi o maior hoje em território nacional, dos 154 corpos, né? Pessoas. E eu tinha que provar que vocês, nutricionistas, conseguiam fazer. O que eu fiz? Eu peguei a minha nutricionista e levei comigo para a selva. Mas ela falou assim, mas major, o que eu tenho que levar? Eu não vou falar porque vocês falaram que eu falei besteira lá embaixo, né? Não, o que eu falei é assim, que você entendeu aqui, amar, né? As carcinhas, né? Os negócios de mulher. Isso, porque selva não tem farmácia. Você sabe o que é? Tô meio dor de cabeça, não tem dor de cabeça na selva. Até a cura de dor de cabeça, enxaqueca, a selva. Porque não tem onde recorrer. Então levei a minha a Maria Carolina, que depois terminou o tempo dela e ela foi responsável pela Ecolab na América do Sul para o pessoal. Alguém conhece a Maria Carolina? Boa, manda gente boa. E lá, na selva, nós fomos incumbidos de fazer a refeição com base nos nossos containers. O que chamou a atenção, que o doutor Enio tanto fala no livro, é que nós fornecemos 55 mil refeições sem contaminação. Porque mesmo lá, nós tínhamos coleta de amostra e mandávamos para o laboratório em Brasília para ter essa convicção que, mesmo sendo Cookchill, com todos os controles que nós tínhamos na Força Aérea, não viesse a contaminar. Não tem como errar na selva. Então, tem um caráter nisso tudo, que eu acho que a Nutri sofre um pouco, que, por exemplo, não sei quais são as suas unidades, alguma de vocês serve merenda escolar? Ninguém, né? Então. Quem? Da onde? Mas não é municipal nem estadual. Não é municipal, estadual, não sei. Então tá. Da onde? Do CODAI? Vocês fazem análise microbiológica lá? Então, vou chegar nisso aí. Então as pessoas desmerecem a nutricionista. Porque vocês são o nosso firewall, do nosso combustível. Na aeronave não há piloto e copiloto que decola sem mecânico. Então tripulação é uma coisa só. E eu peguei essa filosofia e colocamos a nutricionista no local de destaque da Força Aérea. E eu pensei que era assim aqui fora. E não é assim aqui fora. Não, você está indo, vou sério. Porque eu peguei as peças de vocês em Brasília, Glauco está por aí? As peças de vocês estão 3, 4 anos paradas. Vocês sabem o que é pele, né? Prazo de lei. Tem uma, acho que é 621, está na 4ª Câmara e não anda. Está parada. Por que isso aí? Porque não há interesse em fazer andar. Essa é a grande verdade. Aí eu fui lá no CRN 3, Conselho Regional de vocês. Falei, olha, eu tenho 3 deputados federais aqui, por acaso me envolvi com essa situação de me candidatar estadual. Aí falaram assim, nossa, nós nunca tivemos ninguém para lutar por nós. Aí eu falei, na Força Aérea, contei a história da Força Aérea.
Por quê? Porque o desafio de ser nutri impacta a nossa alimentação na Força Aérea. Se hoje a Força Aérea é diferencial, é porque vocês fizeram a diferença. Quando eu saí da Força Aérea e pedi minha reserva como coronel, eu fui para uma empresa de tecnologia e comecei em prefeituras que me chamavam para soluções de refeição. Eu cheguei na prefeitura número 39, 37 com comida contaminada. Na merenda. A culpa é de quem? Da Nutri. Vamos botar a culpa em quem, gente? Prefeito? Vereador? Secretário de Educação? Não. Se der certo, prefeito manda um beijo. Certo? Se der errado, é a Nutri. Aí eu cheguei para a Nutri e falei assim, vamos mudar isso? Ela falou, como mudar isso? Se eu apertar demais, prefeito me encosta. Se eu apertar de menos, aluno reclama. Então eu peguei várias prefeituras que é a cadeia quente, que não é aconselhável. Aí eu ofereci o quê? Mudar a cadeia deles a frio, fazer o cook chill parcial, para só resfriar, e fazer com que esse alimento fosse finalizado no destino. Ah, mas não tem recurso. Mas a praça da prefeitura custou 6,5 milhões. E o processo custava R$500 mil. Estão entendendo como esse setor nosso da alimentação não tem, é frágil? Então eu peguei lá a legislação, aí eu conversei com a Ana Paula. Ana Paula, o que seria a legislação ideal? É que a 621 fosse aberta, lá em Brasília, e contemplasse um negócio chamado aculturação, ou capacitação. Isso que ele mostrou aqui para a gente, da situação que a Força Aérea já faz, é o nosso firewall. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês vão... Lembra que eu trouxe a nutricionista, me chamaram lá de paraninfo da nutricionista e tal? Elas achavam trabalhoso fazer aquela coleta, elas não queriam a coleta. Eu te trouxe, pô, quer me sacanear? Porque o firewall de coleta é para vocês. É um serviço da unidade, veio uma Nutri de fora, que é mais um campo de trabalho para a nutrição, faz a auditoria do setor, verifica o que tem, faz a coleta, faz as análises, a análise faz o mapeamento e a capacitação é feita por uma pessoa de fora. Vocês ficam isentas. Então isso na lei é muito legal, por quê? Porque o setor público é difícil de convencer, mas vocês, cada um a seu tempo, cada um a sua empresa, conseguem mostrar qual é o grau de significância de ter uma empresa por trás de mim para fazer aquilo que eu não tenho mais que me arriscar. Então é muito complexo isso aí. Aí eu mostrei isso aí para o CRN, acharam ótimo, maravilhoso, e a gente fez um desafio. Aí, Milton, quantas posições que um deputado tem à disposição para nomeação? 27 posições. 27 profissionais que a gente pode nomear. Quantas nutricionistas tem na Assembleia Legislativa em São Paulo? Não tem, por que eu preciso disso? Porque as pessoas não entendem o grau de significado de chegar na prefeitura para 1 milhão de habitantes. É uma prefeitura que tem em torno de 400 mil jovens em escola. 400 mil ultrapassa 300 escolas. E tem um nutricionista na cidade. Ele consegue ver alguma coisa? Aí você vai lá atrás na legislação federal que faz o quê? Recomenda quantas nutris por 1.000 refeições. Aí que o prefeito faz? Não, mas a lei aqui está falando que sugere, eu ponho se eu quiser. Tem uma cidade aqui do lado de São Paulo, tem 11 mil crianças em faixa escolar, 1.112 crianças em maternal, em creche. Tem um nutricionista. Você acha que ele vê o alface chaga podre? E a carne que já vem em cubo com gordura? Vocês estão entendendo onde quer chegar com isso? Então eu levei isso aí para o doutor Enio. O doutor Enio falou assim, ó, nós temos que fazer um trabalho para entender, informar as pessoas e mostrar que tem que ter um posicionamento. Mas o posicionamento, vocês têm um órgão colegiado, que é o Conselho de Nutrição, que achou fantásticas essas ideias. Vocês são formadores de opinião, entendeu? Então, qual que é a nossa busca com isso? Eu estou apoiando o doutor Enio numa série de projetos. Tá? Não sei se vinga mostrar, que vocês mostrem, as empresas de vocês, a necessidade que esse trabalho que ele está fazendo seja levado a efeito. Tá? Mas, na medida possível, eu conversei com o Lactário, conversei com você, né, sobre o apoio que a gente pode ter numa matéria como essa. Nós não temos uma série de buracos de legislação. Vocês sabem quantas PLs tem hoje
na Câmara dos Deputados Federal andando em que o tema é nutrição? 6. Congeladas. Tem uma em 2013. Entendeu? Vocês viram agora acontecer. Conseguiram, com grande esforço, o teto dos enfermeiros. Porque houve uma comoção e já foi... Não foi revogada. É que o nosso STF, que arbitra de tudo, né? Ele faz de tudo, né? De açougue, a nave espacial é STF. Mas é verdade, não pode. Mas vai acabar isso aí. Então é uma situação que nós não temos, né? Então o que acontece? Vocês são um público selecionado. O que a gente pede é que essas demandas de vocês cheguem a nós de alguma forma. Já tem uma pauta pronta para alimentação para o Estado de São Paulo. E tenho comigo mais 4 federais para buscar isso. Entendeu? Então essas pautas, quem está consolidando? O Ana Paula, o doutor Enio, vocês são lideranças nessa situação. E se tiver essa oportunidade, por isso que eu cancelei outro compromisso, que eu acho que aqui é uma formação de opinião para o nosso time de alimentação. A Força Aérea passa por isso? Passa. Qual a diferença? Ninguém entra em quartel. Ninguém entra no Exército. Ninguém entra na Marinha. Mas o que vocês passam, eu passava no meu quartel. Consegui mudar a minha realidade. E se vocês querem mudar a sua realidade, só tem um jeito, a gente mudar por meio da lei. O pessoal não nos respeita. Essa é a grande verdade. Não olham, não colocam teto. Lá na federal está escrito assim, sugere-se. Lá tem que botar assim, ó, em vez de 1.500 refeições tem uma Nutri. Deverá. É só mudar o verbo. Porque a partir daí você pode editar o cara. E pode editar que eu vou ter que ter uma Nutri a cada 500 refeições. Ou seja, essa prefeitura com 11.100 mais 100, 1.200, eu teria pelo menos aqui uns 24 nutricionistas, só tenho um trabalhando. Eu não sei como que é lá no israelita, quantas vocês são por número de refeições, só que acontece, como você deixa isso aberto e gera investimento, é muito complexo. Teve uma empresa que eu trabalhei como diretor, a Conceição está aqui, que me aguentava, né? Coitada, né, Conceição? Danado. É a pessoa que mais entende o que eu falo. E, na verdade, ela falava lá, nós tínhamos quantos nutricionistas lá? Na apuração, na qualidade, a planificação, 5, e a Nathalie, que era 6. Eu podia ter 12. Ah, mas vai ter que investir. Mas não é ter 12, é ter 12 com a qualificação que a gente precisa para entrar em operação, para entender coquetel, para entender fracionamento. Essas prefeituras que eu usei como referência, eles manipulavam comida quente para formatar uns tamborzinhos, o tamborzinho caminhando para a escolinha e jogar no balcão térmico desligado. 4 Nutri. 4 Nutri. Aí você fala com ela, não sei se você sente pena, posso sentir raiva, porque não tem apoio. Então, na verdade, foi o que o doutor Enio falou. Vai cair numa situação em que, politicamente, o prefeito tem que ser apertado para ele colocar realmente a Nutri no local de destaque. Tá? E tudo que eu passei na minha vida e que eu senti falta desse apoio, eu consegui porque alguém de cima me apoiou, que foi o alto comando da Força Aérea. Foi isso, não teve milagre. Sem isso não vai andar. E houve, lógico, eu estava falando com a Mônica, que existe um time para isso acontecer. Não dá para você fornecer 55 mil refeições. A queda da aeronave agora faz 16 anos. Né? Até hoje tem destroço da aeronave lá ainda, porque não foi recolhido, não completava. Ah, esse capítulo aqui, ó. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, legal. Então, nesses 16 anos, até hoje tem destroço lá, mas não tem nada de corpo, porque o que tinha ela recuperou. Foram 154 corpos. Geraram 426 sacos mortuários. Então, isso você vê a vida se esfacelando. E fomos lá, trabalhamos. E qual foi o diferencial da operação? A comida. Como coquetel, vocês sabem disso, eu posso criar o que quiser. Então, eu criei um número entre secos e congelados, que eu consigo fornecer pacotes de 250 refeições, café da manhã, almoço e jantar, tá, durante 25 dias, sem reabastecimento.
A água tinha contaminação, então tinha um sistema de filtragem da minha água em container. Todo o material congelado tinha uma câmara de subir temperatura, para que eu pegasse o material resfriado e fizesse a regeneração. Então, foi a Folha de São Paulo. Olha como que é a nossa mídia. A Folha de São Paulo foi lá e fez entrevista com a Carolina, a nutricionista. Aí me chamou, mostramos lá, ficaram assim, acharam que nós éramos um buffet. Contrataram um buffet para servir na selva. Eu falei, não, cara, eu sou major, esse aqui é tenente, olha, sargento, soldado. Caramba, mas eles treinaram? Sim, treinamos. Nós somos os que treinamos. Se atira bem, se treinar. Não tem como atirar bem sem treinar. Então isso aconteceu no momento lá. E o que eles falaram? Não poderiam divulgar isso porque isso não dá ibope. Dá ibope os corpos. E não a atividade que foi dar alimentação pessoal. Então isso, gente, para vocês entenderem o quanto que nós somos. Trabalhamos de bastidor, trabalhamos e interferimos na saúde, na vida das pessoas. Nós somos o combustível, vocês são o combustível para as pessoas estarem sadios. E as pessoas não conseguem ver isso aí. Então, o que eu peço a vocês? Demandas de vocês, situações que a gente não tem contemplado ainda, legislações, poxa, o doutor Enio está com a gente, o pessoal está atuando junto com a gente quer formar essa bancada e a gente quer botar a legislação. O caso do lactário, que a gente vai trabalhar, já passei para o pessoal, os federais que estão com a gente, porque é uma situação Brasil. Não impede que a gente tenha uma situação, a Assembleia Legislativa, e faça uma proposta para que o Estado de São Paulo se destaque nessa situação. Nosso Estado, que o pessoal fala que é locomotiva, nós estamos pegando vagão, está sendo locomotiva. E alimentação não há condição sem mudar parâmetro. E quem está mudando parâmetro são vocês. E vocês têm que ser ouvidos. Essa é a minha mensagem. Tá? Agradeço, doutor Enio, pelo convite. Agradeço a toda a equipe, toda a assessoria aqui e tal. E se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Obrigado. Alguém quer fazer pergunta? Pergunta. Pergunta ela. Você que pergunta. Eu sei. A título de curiosidade dessa experiência que você teve na selva, né? Sabendo que tem tanta empresa de alimentação no mercado, o porquê que vocês trabalharam a autogestão e não foram procurar uma empresa especializada? Pergunta ótima. Quanto custa uma refeição na Sodexo? Olha que pergunta danada! Vamos lá, vai pra lá, vem pra cá. Você aí. Vai pra lá. Quanto custa? A a Z, vamos lá. Tá bom, então. Olha lá. Atenção, isso aqui é uma plateia sabonete, né? Pacote pra cá, pra lá, Então tá, a Força Aérea trabalhava com 5,60 o dia de alimentação. Café da manhã, almoço e janta, 5,60. 5,70. Como é que eu faço? Não, mas tem o proporcional. Vamos fazer hoje? Hoje a Força Aérea trabalha com R$11,10. Café da manhã, almoço e jantar para efetivo. 3 refeições. Soldado. Já viu o soldado comendo? Para soldado? À vontade? Não, você não entendeu, cara. É nível monstro. Soldado é nível monstro. É cupim de aço. Aquilo mastiga tudo. Que botar na frente eu come. Gente, ó, as Forças Armadas ainda hoje cumprem um papel social que as pessoas almoçam como única refeição do dia. Muitos soldados nossos vêm de periferia, vêm de um extrato social muito baixo. Eu sou oriundo do Parque do Carmo. Ninguém conhece o Parque do Carmo? Conhece Savoy? Eu sou do Savoy. Eu vim de Savoy, tenho muito orgulho, devo tudo que eu sou aos meus pais. Fizeram um cursinho por vaquinha para pagar e eu consegui passar na Força Aérea Brasileira com 14 anos e com 17 anos estava voando. E saí do Parque do Carmo. Então, gente, é assim. É muito barata a comida para a gente. Por quê? Porque o meu funcionário é um soldado. Então eu não pago esse custo. Vocês pagam esse custo. Mas ainda assim, dá 3 refeições, meu almoço deveria custar R$4,50 à vontade. Essa é a mudança. Agora pensa que minha hora de voo custa $5.000. 4 horas de voo, $20.000. Eu transportei toda a alimentação por $20.000 para 45 dias, 55 mil refeições. Quanto será que a Sodexo faria esse serviço?
Depende. Resposta sabonete. Depende. Não, mas é uma coisa interessante, porque, ó, vocês querem entender um mercado que é inexistente? Quanto que é? Planilha. Olha que interessante a pergunta dela, como a gente desdobra a pergunta dela. Pegou fogo numa favela, conhece a favela do Piolho? Piolho, conhece? Zona Sul. 400 famílias, tá? A Prefeitura de São Paulo demorou 12 horas para dar uma refeição quente para uma pessoa lá. Aí pegou fogo no Singapura. Acionaram a Força Aérea. Eu dei a primeira refeição com 1h30. Quanto custa o tempo para uma pessoa fragilizada? Quanto custa a pessoa que não come na madrugada? Então a Força Aérea participou de vários momentos de caridade a custo zero. Esse é um espaço que as empresas deveriam pensar para ter uma alimentação de contingência. Para ter um processo de coquetel já edificado faz tempo que vocês podiam ter esse processo na Sodexo. E esse material, gente, quanto tempo que eu dou para alimento congelado na prateleira? Quanto vocês dão? Quanto que a lei manda? Menos 18. Quanto? Ah, você não está vendo aí não, né? Está de sacanagem, né? A lei manda para a gente 3 meses. Mediante shelf life de análise, eu posso esticar para 6 meses. Menos 18. Pensa que a cada 3 meses a Sodexo tem 3, 4, 5 toneladas de comida congelada, que ele vai revisar nas suas unidades ao custo passado. Pensa o quanto o congelado pode nos ajudar. Porque você vai converter as suas câmaras de resfriado congelados para produtos prontos. Foi o que eu fiz na Força Aérea. Em vez de ter câmara cheia de lixo, sangue, plástico, caixa, tirei isso aí e coloquei comida preparada. Então eu gastava tempo e eu desconciliei, que vocês não conseguem às vezes fazer isso, o fazer e comer. Vocês fazem para usar no dia. E por meio do coquetel vocês sabem que eu posso ter esses meses de validade. Aí vai responder o que você falou. Que empresa nacional faz isso? Nenhuma. O Brasil não acordou para isso ainda. Querem fazer a old school. O Mendes tentou fazer, quebrou a cara. Sodexo não sei como está. GR não faz. Então a ideia de você introduzir o coquetel para contingência, calamidade, necessidade, é a mais segurança sua. Agora eu pergunto, quanto custa uma refeição em emergência? O quanto você quiser, porque o cara quer tirar da frente, o cara passando fome. Nem licitação tem, porque em emergência você compra direto sem licitação. Então se as empresas acordarem para isso, internarem a necessidade de se atualizar, sair do old school. Quantos caldeirões a gente usava lá na Real Food? 13? Usamos 2 vários, passamos para 3. Nós tínhamos 24 bocas de fogão, passamos para 6. 12 mil refeições do comando da Conceição. Está na Uniamo. A Uniamo foi desenhada com o princípio da Força Aérea. É isso mesmo. Senhor. Obrigado. O Coronel Afonso fez parte da equipe operacional que transportava os corpos. Não são os corpos não, pelo amor de Deus. É que a logística envolveu... A logística envolveu, durante 45 820 militares, mais de 30 aeronaves, 150 horas. Tudo isso aqui foi calculado a um custo enorme. Agora, a pergunta dela de novo, o quanto uma empresa tem que estar preparada para fornecer comida numa contingência? A Força Aérea fornece porque nós temos a tecnologia. Mas se fosse ser contratada, está faltando a empresa ter essa antena que esse serviço é necessário. Eventos. Né? Voltam os eventos sem pandemia. Eu posso ofertar alguma coisa que eu tenho congelado. Eu tenho sobra pronta. Eu tenho cozinhas, não sei se vocês operam. Quem opera com forno combinado aqui dentro? Quais são rational? Rational. Você ocupa 100% do forno? Ó, o que ela falou aqui, gente. Ela não ocupa o forno 100%. O forno é bom como ferramenta, eu ocupe completamente. Num forno com 20 GN, se eu usar as 20 GNs, eu tenho ali, depende do produto, de 80 a 100 kg de material. Meus ciclos de produção posso gerar em cima disso. Então, um militar meu hoje faz 1,2, 1,3 toneladas de comida. Por quê? Porque eu faço em bateladas. Tem dia que a gente não cozinha no quartel.
Ah, mas o que interfere isso para a gente que não cozinha no quartel? Não cozinha porque, na verdade, eu não preciso que todo dia eu faça comida. Eu só faço comida que eu não preciso. Então eu dispenso pessoas, não gasto água, não gasto gás, não gasto energia. Então o meu saving é muito grande. Ao invés de ter várias cozinhas, eu ter uma cozinha que me faça isso, e vocês, quantas unidades que você tem lá? 25. Todos fazem 25. Não, todos produzem. Todos têm pessoas, água, gás, energia. Não, mas não é o cliente, não. Quem manda é o dono da fábrica. Se a central de produção Sodexo fizer por toda a proteína, eu não processo mais proteína no destino. Eu só finalizo. Para que ter açougue nas plantas? Não, isso eu já sei. Porque eu conheci lá atrás. Pierre, né, que me cantou para sair da Força Aérea. Me conheceu em 2004. Espera um pouquinho, a GR fez isso e... Mas eu acho que depende, não sei, eu não vou dar opinião sobre o que eu não conheço, né? Quem faz corretamente a confecção, o resfriamento, o porcionamento e a regeneração, não há diferença de um e de outro. Todo mundo sabe. Isso. Não, tem que ter investimento. Sem investimento não tem. Essa aqui foi a primeira, né, comandante? Essa é a primeira. Se quiser, ele... Então, mas olha só, eu convido vocês, o meu conhecimento muito desenvolvido aqui no Brasil, mas eu fui 9 vezes à Alemanha e me capacitei na Alemanha também. E na Alemanha, por exemplo, lá tem o estádio Allianz Arena, na Alemanha, tem uma cozinha para 40 mil refeições, só funciona 2 vezes por semana e abastece 16 polos de finalização. A comida é a mesma. Por que dá errado? Eu não reputo a tecnologia, professor. Eu reputo as pessoas. A capacitação, vestir a camisa, procedimento, nossos mapas de produção que a gente fazia, que às vezes as pessoas não entendiam. Espera um pouquinho. O que eu sinto depois que eu estou trabalhando nesse ramo de congelado, a deficiência é a capacitação. O profissional ele não entende o ponto, porque quando você vai falar de um produto semi-acabado, ele não pode chegar já... O arroz, ele não pode estar 100% cozido, você tem que acertar o ponto. Se eu vou fazer na bag, eu tenho que saber qual vácuo que eu vou pôr nisso, porque senão, quando chegar no final, o produto vai ter um produto requentado, porque ele está amassado, quebrado, né? Então, isso é a ideia, e você também capacitar para conseguir chegar nesse ponto, né? De finalização lá onde vai consumir. Isso. Vocês sabem que na finalização, o que tem água e o que não tem água tem diferença, né? Para finalizar. E só eu te falar que os primeiros processos que nós fazíamos, o pessoal tentava regenerar o arroz com o feijão, com a carne, todos iguais. Não funciona. Nós temos a natureza, nós temos que respeitar a natureza. E a natureza não dá salto. Isso foi como eu aprendi tanto no mestrado quanto no doutorado na Unicamp. O alimento, a estrutura do alimento, ela tem que ser respeitada. E muitas vezes, como a Conceição falou, ao querer fazer tudo para ontem, faz lá, dá teu jeito, né? Isso aí. Tem uma situação interessante, coronel. Aqui falar para eles aqui, para vocês entenderem que a nossa operação na selva não foi de um lugar, não. Eu fazia alimentação em um local, regenerava, finalizava, e tem umas 3, 4 pontos que nós transportávamos com caixas isobox. Não tinha como chegar na clareira sem a comida. Então tinham várias pessoas comendo ao mesmo tempo, num único processo. Onde que estava o mapinha? Onde aparece o cachimbo?
Deixa eu dar o microfone para ele, senão não sai. Por acaso, eu coloquei ontem essa apresentação no meu computador que eu estava mexendo nela. Então, isso aqui que o Roger estava apresentando, olha o ambiente de selva, onde nós estávamos, né? Aqui eu sou investigador, aqui era a selva onde nós estávamos. Então, nós tínhamos a base de cachimbo, onde era feito o preparo lá, né? E aí nós voávamos mais 136 milhas, multiplica por praticamente 2, em linha reta, que a gente levava para a Fazenda Jarinã. Da Fazenda Jarinã era mais 36 milhas para a selva, para o ponto onde a aeronave caiu. Então, todo esse preparo era uma coordenação monstruosa em termos de logística. E o alimento tinha que estar pronto. Inclusive, nós tivemos 3 dias de chuva intensa e que nós não conseguimos chegar no local do ponto. Então, a tropa tinha, também eles planejaram as rações para a tropa, que nós chegamos a ter 76 homens dentro da selva, que é aí onde a ração... Vocês sabem o que é a ração, né? Não é de pet não, não é pet não. É uma refeição pronta, que nós fizemos também na Unicamp, que era de 1 ano, passou para 2 anos, pela curva de letalidade, né? A gente fez uma curva logarítmica, conseguimos 2 anos de shelf life, e que nós temos refeições prontas, eram aquecidas no local, com aquecedor térmico individual. Então tinham vários pratos. Isso aí foi num pessoal que foi inacessível. Foram 3 dias só. O restante todo, até pudim de leite a gente forneceu na selva, né? Até sorvete nós levamos. Então, aqui é o local, só vou passar rápido, né? A caixa preta aqui. Vou mostrar aqui, esse é o avião do Legacy, esse é o acidente do 1907, eu fui o coordenador de logística e o investigador da ação inicial e da operação toda. Aqui é o acidente, aqui é onde caiu, aí estava a cabine com os pilotos, faleceram, ali eu estava de costa ali, Vou passar aqui, não interessa a investigação, mas eu quero mostrar umas fotos aqui que eu achei. Passar rápido aqui. Opa. Cadê aqui? Eu tinha passado. Só um pouquinho, pessoal. O HCamp, viu, o Roger? Está aqui. Onde é que estava aqui? Só um pouquinho. Aqui é onde foi o caiu. Eu estava com ela aqui. Só um pouquinho, pessoal. Eu coloquei a seta. Essa aqui mesmo. Aqui, achei. Não, aqui estava no ponto errado. Ok aí? Aquilo que eu falei para vocês, ó. A distância, onde estavam as asas. Esse é onde era a nossa base central, né, Roger? Vai falando. Aí, tá? Ele tem as fotos. Para a Fazenda Jarinã. Da Jarinã que nós tínhamos o local, tá? Aqui é os índios, o Brigadeiro Querso, os aviões. Aqui é a busca, o ponto, o local da queda. Aí foi o local onde estava, né? Aqui é onde a gente onde levava
o alimento para os homens que ficavam buscando, eram 3 clareiras, e só chegava lá de helicóptero. A gente vê próximo assim, mas é distante, é 3 quilômetros. Não tinha como comer, então levava com helicóptero, né? Aí estão os pontos, o local, lá, ó, 24 milhas, 36 não, 24 milhas, lá a Fazenda Jarinão, lá em cima, ó. E de lá ia de helicóptero. Aqui tem um H-Camp aí, ó. Isso, por isso que eu achei interessante. Quanto custa isso? Aqui, que não era simples, é altamente custoso. Era mais, quantas refeições? 55 mil, né? Aqui eram os corpos, onde a gente... Os corpos desciam, colocavam em subia e levavam para um caminhão frigorífico para fazer a interface até que fosse resgatado. E lá fazia a investigação do transporte dos corpos. Era transportado em piscinas, né? Isso? A nossa luta também fez isso. Eu só mostrando aqui, viu? Aqui tem, olha ali, ó. Olha lá. Combustível utilizado, 1.202 litros. Pessoal envolvido, praticamente 1.100 pessoas. Passageiro transportado, 6.300. Carga, 380 toneladas. E as refeições... Olha lá, ó. Refeições iniciais... Nós fizemos 157 refeições, procedimentos, a gente atendia lá, e tudo isso o Roger que nos alimentava. Se não fosse, não tinha como. Por isso que é importante vocês verem aqui as imagens, porque não é tão simples como a amiga falou ali, né? A gente dá alimentação para esse pessoal. Já vai aparecer você aí, Roger, não, o CI. Isso tudo, a intendência que o nosso deputado aí, futuro candidato a deputado, tudo isso nós fizemos, montamos, tudo nacional. Olha aí, Roger, isso que eu queria ver, olha lá. Aqui a gente montava aqui, nós temos um contêiner de vida aqui, que toda a potabilização da água, com geradores. Aqui fica o contêiner para a gente fazer a potabilização. Temos um seco, né, o item seco, ou seja, vocês sabem disso, né? No outro eu explicar para vocês o negócio que agregou água, eu faço no local. Perdeu água, eu faço na origem. Então aqui nós tínhamos um container, esse container aqui é feito em aço Zinsac 300 com reforço em cálcio, que foi estudado na Unicamp. Então eu consegui atingir os menos 18 só com um forçador. E só entrava o outro com uma situação de emergência. Então todo o sistema foi projetado para 2 geradores, todos com sistema de forno combinado, autoclaves de bancada para fazer arroz e feijão, também fazia o arroz também nos fornos. Então esse sistema aqui nos forneceu todo o material, nós montamos esse sistema aqui, nós chegamos a mais ou menos às 11h30 da noite, né? Às 6 da manhã tinha café da manhã, leite, pão aquecido, porque nós também fazemos nosso pão também. Modo de alimentação a pontos remotos. Então esse processo foi montado lá dentro, já atendemos mais de 35 operações. Já superamos 500 mil refeições. Então, numa situação que não é conhecimento, né, porque isso a Globo não mostra, né? Vou fazer o quê? Não dá ibope. Então, aqui dentro acontece a regeneração, e aqui o pessoal se serve à vontade também. À vontade também. É um refeitório normal. Aí chamaram a atenção porque no domingo sempre tinha lasanha, um capelete, carne assada... Pudim de leite sempre tem. O pudim de leite a gente faz no forno combinado, no copinho de plástico. Tem uma receita naquele... é a receita nossa. A gente mandou para a Alemanha. É sério. Aqui já outra fazenda, outro ponto.
Ou seja, essa versatilidade, e aonde foi que ficou legal para nutricionista, que eu quero ressaltar aqui, é porque a Carolina, ela em momento algum, ela se fez de rogada e ela fez tudo. Desceu de rapel comigo, entendeu? Foi pro meio do mato lá, foi pro corpo, rapel, no helicóptero. Cadê ela? Ela tá no interior, casada com filho. Eu mando para vocês. Oi. Cadê a Carol, cara? Não tem Carol, não? Vou mandar foto para vocês da Carol. Ó, só por curiosidade também, uma coisa interessante que aconteceu com a gente lá no meio da operação, chegaram umas famílias com roupa na cabeça, com saco de roupa na cabeça. Né? Que pessoas eram essas? Trabalho escravo em fazenda. Meu Deus. Não tinha nada a ver com a gente. Nós triamos essas pessoas e reencaminhamos para o centro Guarantã. Guarantã, pessoas tidas como escravas, pessoas brancas, pardas, todos. Não tinha cor ali, não tem um escravo, né? De uma forma totalmente subjugadas, não tem identidade, não tinha nada. Já tinham nascido na fazenda e perguntaram quem que é o chefe, que a gente fugiu da fazenda. Gente, eu estou em 2006, né? Ah, é? Fabiana. Nasceu no voo. Chegou uma grávida lá, próxima. É isso aí. Não. Desse pacote de invasões e perdas e pessoas fugidas. Tá que nasceu. E ela se chama Fabiana. A chama é Carolina. Bom, gente, essa aqui é a nossa mensagem. Todos vocês conhecem a Ana Paula? Esse ser humano aqui? Então, essa ser humana aqui está consolidando todas as informações. Nós temos 6 projetos de lei para serem colocados à disposição da nutrição e temos as PEDs que estão em Brasília para acontecerem. Né? A gente pede apoio de vocês no que precisar, que ela precise trazer para a gente esse material, tá? Para que a gente possa consolidar. Independente do que for, eu acho que a nutrição, eu tenho nutricionista na família, tá? Ela tem que ser melhor que tratada. Isso é minha cabeça. Tá? Tem que tirar os sugere-se e coloca assim, deva-se colocar, é obrigatório, e depende do que vocês também se imponham nessa necessidade. Não adianta você ter um apadrinhamento, como fala o CRN, né? Mas que vocês também não se imponham por meio de metodologias, de práticas. Eu ouvi um negócio assim ontem, num restaurante, só não posso falar o que é. Eu falei, você tem Nutri aqui? Não, tem não. Tem uma moça que vem aqui semanal, eu pago 100 pau para ela. Vocês conhecem isso? Ou é novidade? Não conhece? Você entendeu? Então, esse pacote, eu acho que vocês são muito valiosos. Você também é Nutri? Então, valioso e valiosas, né? Isso não é nada. Porque, se isso acontecer, a gente pode botar a lei que for, a gente pode colocar o que for necessário. Mas se nós não nos valorizarmos, ninguém dá efeito. Mais alguma questão? Tirando o pacote que a gente vai ter que montar uma empresa agora para fornecer refeição? Urgente. Obrigado. Isso aí é da Ana Paula. É Ana Paula. Ana Paula. É. E agora também convido vocês aqui. Doutor Enio, cadê o doutor Enio? Sumiu. O senhor quer encerrar aqui, por favor? Não, esse é o senhor. O senhor é nosso padrinho aqui dentro, mano. Parabéns, viu, coronel? Obrigado. Eu um dia vou fazer parte das Forças Armadas. Que nem minha família toda. Né? Todos meu tio, parente. Meu avô foi coronel da Polícia Militar, chefe das Forças Armadas de São Paulo. Ele falou, você vai entrar? Eu falei, eu não gosto de farda, eu tenho alergia. Aquela sarja que tem. Bom, obrigado por vocês terem participado, obrigado ao coronel, a toda a equipe, o Varela que está lá, se precisar de alguma coisa. Obrigado à mesa toda, né? Se vocês precisarem desse material, não dessa aula que é tudo picada, da legislação nova, eu posso passar para a Ana e ela tem, acho que, o e-mail ou de todo mundo. Né? A RDC 274 e a 331, e perguntas de resposta da Anvisa. São 3, o que está aí, mas agora com a 274 e a 331. O que quiserem, é óbvio, eu deixo a Ana Paula
eu passo para você, porque eu não tenho e-mail de todo mundo. Perfeito? Pessoal, muito obrigado. Eu estou com preocupação com essa mesa. A bactéria está multiplicando já faz 1 hora lá. E tem coisa com maionese. Eu quero nem ver. Alguém precisa um recado? Mestre? Não, agora tem um brunch aqui, por favor. Isso aqui eu entrego para eles, né? Então, obrigado. Assim seja.